Oi pessoal, meu nome é Amanda Beltrão, eu sou formada em Educação Física e gosto muito de desenho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre perspectiva, linha do horizonte, ponto de fuga, entre outras coisas. Os materiais utilizados serão uma régua, uma borracha, um lápis comum e um apontador. Nesse primeiro vídeo, vou dar uma noção básica de perspectiva, linha do horizonte, ponto de fuga. Vou mostrar figuras geométricas simples para você saber como funciona. Vamos começar com o conceito de perspectiva, que é um desenho que dá noção de profundidade, uma sensação que continua para dentro da folha. É uma representação tridimensional. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma linha do horizonte, que nada mais é do que uma linha imaginária que determina qual é a altura do olhar de um observador em relação àquele objeto ou àquela paisagem. É uma linha base. O primeiro passo de quando se vai fazer um desenho de perspectiva. Então, vamos supor que aqui é a nossa linha do horizonte. Ou seja, é o olhar de quem está aqui. Se o observador estivesse aqui, aqui seria a sua linha do horizonte. E mesmo aconteceria se o observador estivesse mais acima. A sua linha do horizonte seria essa. Bom, já traçamos a nossa linha do horizonte e temos 3 objetos aqui. O que estiver acima da linha do horizonte, o personagem vai conseguir ver a parte de baixo dele. O que estiver na linha do horizonte, ele enxergará o objeto totalmente de frente. Não vai enxergar a parte de cima nem a parte de baixo. E o que estiver abaixo da linha do horizonte, o observador enxergará a parte de cima. Então, aqui nós temos a nossa linha do horizonte, onde a gente vai colocar o nosso ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É o ponto onde a gente liga os nossos vértices. E sobre a quantidade de pontos de fuga, depende do tipo de perspectiva que iremos passar para o papel. São 4 tipos de perspectivas. A perspectiva paralela, que usa apenas um ponto de fuga. A perspectiva oblíqua, que o objeto é visto pela aresta e 2 pontos de fuga. Lembrando que os pontos de fuga podendo estar onde você quiser, mas quanto mais afastado ele está um do outro, é melhor, pois não deformará o desenho. Podemos inclusive estar de fora da folha. A terceira perspectiva é aérea, o objeto visto de cima e utiliza 3 pontos de fuga. E a quarta é a de esgoto, o objeto é visto de baixo, também utilizando 3 pontos de fuga. A primeira, que é a paralela, onde o objeto é visto de frente com apenas um ponto de fuga, começaremos com a perspectiva paralela, que é a única que utiliza apenas um ponto de fuga. Com um ponto de fuga, ele representará o infinito, onde a sua visão não alcança mais. Primeira coisa, definir o ponto de fuga na linha do horizonte. Depois disso, começaremos a desenhar a partir da face virada para nós. Desenhado, a gente começará a ligar os vértices no ponto de fuga. E para fechar o objeto, cuidado com o tamanho e proporção dele. É uma coisa muito importante também para fechar o objeto, é que todas as linhas têm que ser perfeitamente paralelas. Essa tem que ser paralela com essa e essa com essa. As linhas horizontais com as linhas horizontais e verticais com as verticais, senão o seu objeto irá ficar deformado. A terceira perspectiva é a oblíqua,
Mas antes de começar a explicação, eu vou acrescentar mais algumas cores para facilitar o entendimento. Perspectiva oblíqua. Primeiramente, fazer a nossa linha do horizonte, depois definir onde vai ficar os pontos de fuga. Lembrando que quanto mais distante, menos deformará o nosso desenho. Depois, a primeira coisa a se fazer é a aresta, que vai estar virada para nós. Depois, liga-se esta aresta nos pontos de fuga. Aí que você vai ter dois lados do desenho, duas faces. Aí você vai fechar as duas faces. O último passo é fechar a parte de cima do objeto. Você vai fazer a linha cruzando lados opostos. Vai pegar esse lado de cá e cruzar aqui, esse lado de cá e cruzar aqui, fechando o objeto, fechando completo. A terceira perspectiva é a perspectiva aérea, com 3 pontos de fuga. O primeiro passo é sempre demarcar a linha do horizonte, que neste caso vai ficar bem acima na folha. O segundo passo é colocar os pontos de fuga, sendo 2 na linha do horizonte e 1 no centro e abaixo. Depois vamos fazer o vértice. Marca um pontinho, né? Aí liga nos 3 pontos de fuga. Liga aqui e liga aqui, demarcado de vermelho para melhor visualização do desenho. Depois, para definir a parte de cima do desenho, colocamos 2 pontos na linha que já está pronta. E ligamos sempre do lado oposto e no terceiro ponto de fuga, representado aqui pela linha azul e laranja. Depois disso, o que falta para nós é definir a altura do nosso desenho. Coloca-se um ponto no lugar desejado. Lembrando que quanto mais para baixo, mais comprido será o objeto. E quanto mais para cima, mais curto será o objeto. Feito isso, é só ligar esse vértice nos 2 pontos de fuga que estão na linha do horizonte. E está o nosso desenho completo. A quarta e última perspectiva é a perspectiva de esgoto. Ela também precisa de 3 pontos de fuga, sendo 2 na linha do horizonte, que neste caso vai ficar abaixo, né? Abaixo na folha, e o último no centro e acima. Primeiro, você precisa criar um vértice na linha do horizonte, porque como a vista é de baixo, o primeiro vértice é na linha do horizonte. E ligar ela no terceiro ponto de fuga, que está aqui em cima. Depois, definir o tamanho do objeto. Qual que vai ser o tamanho do objeto? Você coloca um pontinho e define a altura do nosso objeto e depois liga ela no ponto de fuga, lá na linha do horizonte. Depois de definido o tamanho do objeto, se for mais alto, mais para cima, e se for mais baixo, mais para baixo, e depois de ter ligado na linha do horizonte, o que falta definirmos, o que fica só faltando é a largura do nosso objeto, que colocaremos 2 pontos extras na linha do horizonte, lembrando que um de cada lado do nosso primeiro vértice, já criado. Depois de ter colocado os 2 pontos extras na linha do horizonte, um de cada lado do primeiro vértice criado, o que falta é só ligá-lo no terceiro ponto de fuga, né? E está pronto o nosso desenho pela perspectiva de esgoto.
É isso aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, comente, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações. Muito obrigado por chegar até aqui. Abraço.